Descrição técnica do código de problema OBDI, tensão de referência do sensor C circuito alto. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, quando confrontado com um código de problema P0699 armazenado. Sei por experiência que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma condição de alta tensão de referência para um sensor em particular que recebeu a etiqueta C. Lembro que o sensor em questão sempre esteve relacionado à transmissão automática, caixa de transferência ou diferencial frontal. Um código de sensor adicional provavelmente me indicará a direção específica do mau funcionamento, com o P0699 acrescentado que a tensão do circuito de referência do sensor C é muito alta, para determinar a localização e a função do sensor. No que diz respeito ao veículo em questão, consulte uma fonte confiável de informações do veículo, como o ALLDATA DIY. Se o P0699 fosse armazenado sozinho, eu suspeitaria que ocorreu um erro de programação PCM. Eu sempre diagnostico e reparei qualquer outro código de sensor antes de diagnosticar e reparar o P0699, mantendo em mente a condição de tensão de referência mais alta do que o normal, porque geralmente desaparece quando outros códigos de sensor mais específicos são corrigidos. Percebo que o sensor em questão normalmente é fornecido com um sinal de tensão de referência, normalmente 5 volts, através de um circuito comutado, energizado com a chave ligada, e um sinal de aterramento. A familiaridade determina que o sensor terá resistência variável ou variedade eletromagnética e que completará o circuito em questão. Como regra, a resistência do sensor deve diminuir à medida que a pressão, a temperatura ou a velocidade aumentam e vice-versa, à medida que o nível de resistência do sensor muda com condições variadas e a tensão do circuito responde. O PCM reconhece as variações de tensão como mudanças na pressão, temperatura ou velocidade. Se o sinal de tensão de entrada, recebido pelo PCM, for maior que um limite programado, um P0699 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento 1000 poderá acender. Alguns modelos exigirão vários ciclos de inversão com falha para que a 1000 seja iluminada. Coisas boas acontecem quando eu permito que o PCM entre no modo de prontidão antes de considerar qualquer reparo bem-sucedido. Limpo o código após a execução dos reparos e conduzo o veículo normalmente antes de devolvê-lo ao cliente. Se o PCM entrar no modo de prontidão, o reparo foi bem-sucedido. Se o código for redefinido, o PCM não entrará no modo de prontidão e eu sei que ainda existe um mau funcionamento. Gravidade e sintomas. A urgência de um P0699 armazenado depende de qual circuito do sensor está passando por uma condição de alta tensão de referência. Os códigos de acompanhamento devem ser considerados antes que o grau de gravidade possa ser determinado. Os sintomas de um código P0699 podem incluir engajamento atrasado ou nenhum da transmissão, falha na transmissão, da mudança entre os modos Sport e Economia, avarias no deslocamento da transmissão, falha na transmissão para alternar entre os modos de tração nas 4 rodas e nas 2 rodas, falha no estojo de transferência para mudar da marcha baixa para a alta, falta de engate do diferencial dianteiro, falta de engate do cubo dianteiro, velocímetro, odômetro incorreto ou inoperante. As causas possíveis para este código do motor incluem circuitos em curto de tensão e ou conectores sensor ruim, erro de programação PCM ou PCM com defeito, procedimentos de diagnóstico e reparo antes de iniciar o diagnóstico para um P0699. Gosto de ter um scanner de diagnóstico, 1 volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte confiável de informações do veículo como o ALLDATA DIY. Também descobri que um osciloscópio portátil pode ser útil nesse diagnóstico. Eu começaria consultando a fonte de informações do meu veículo para determinar a localização e a função do sensor. No que se refere ao veículo em questão, eu posso continuar realizando uma inspeção visual das cablagens e conectores relacionados ao circuito do sensor, repararia ou substituiria a fiação, os conectores e os componentes danificados ou queimados, conforme necessário. Em seguida, gosto de conectar o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recuperar todos os códigos de problemas armazenados e congelar os dados do quadro. Eu escrevo
descrevo os códigos, junto com a ordem em que eles foram armazenados e quaisquer dados relacionados ao quadro de congelamento, pois essas informações podem ser úteis se o código for intermitente. Agora eu iria em frente e limparia os códigos e testaria o veículo para ver se ele foi redefinido. Se o código for redefinido imediatamente, eu usaria o DVOM para testar a tensão de referência e os sinais de aterramento no sensor em questão. Eu esperaria encontrar 5 volts e um aterramento no conector do sensor. Eu provavelmente continuaria testando os níveis de resistência e continuidade do sensor. Se os sinais de tensão e terra estiverem presentes no conector do sensor, posso obter as especificações da fonte de informações do veículo e comparar minhas descobertas reais com elas. Os sensores que não estiverem em conformidade com essas especificações precisarão ser substituídos. Sempre desconecto todos os controladores relacionados dos circuitos do sistema antes de testar a resistência com o DVOM, porque sei que essa falha pode resultar em danos ao PCM. Se a tensão de referência for alta no sensor, use o DVOM para verificar a resistência e continuidade do circuito entre o sensor e o PCM. Substitua os circuitos em curto, conforme necessário. Se o sensor em questão for eletromagnético com um sinal alternativo, use o osciloscópio para monitorar dados ao vivo. Concentre-se em picos, falhas e circuitos com limite máximo. Notas adicionais de diagnóstico. Esse tipo de código geralmente é fornecido como suporte para um código mais específico. Um código armazenado P0699 é normalmente associado ao sistema de transmissão.